Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, nós nos encontramos no livro de Ezequiel, no capítulo 34. Queridos, o capítulo 34, ele é um recado de Deus, aos líderes que negaram o dever da lealdade para com Deus. Ao invés de falar o que Deus mandava, ao invés de falar a palavra de Deus para o povo, na verdade, naquela época o povo os profetas e sacerdotes que tinham, eles davam falsas ilusões para o povo. Ofereciam para o povo tradição, oferecia visão, leis, costume, mas tudo vinha da vontade humana. Tudo vinha do coração humano, não vinha de Deus. E com a queda de Jerusalém, como a gente leu no capítulo anterior, que chegou a notícia lá no cativeiro da Babilônia, que chegou a notícia até Ezequiel, que Jerusalém tinha caído, o templo tinha caído. Então, esse fato histórico, ele trouxe para Ezequiel essa autoridade, ele foi investido de autoridade, uma vez que agora aquilo que ele vinha falando para o povo aconteceu de fato, de verdade. Então ele foi investido de a autoridade de ser o verdadeiro mensageiro de Deus. O texto também vai trazer para a gente, vai declarar que o próprio Deus é quem apacenta as suas ovelhas. E Deus faz isso por meio da pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele veio na plenitude dos tempos para trazer esse entendimento, para trazer a salvação. Ele veio cuidando dos seus, ele cuida de nós. E na qualidade de filho do homem, ele tem a sua plena humanidade na família real de Davi. Mas também Jesus é o próprio Deus. E o verbo, João 1,14, o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E é preciso, queridos, as duas naturezas, tanto a natureza humana como a natureza divina, ela é necessária. Por que ela é necessária? Porque a natureza divina traz para Jesus a autoridade de promover a salvação eterna para todo aquele que nele crê. E a natureza humana é necessária por quê? Porque ele está familiarizado com as mazelas humanas, ele está solidário com as nossas fraquezas humanas. Então, o texto ele vai falar para a gente sobre isso, sobre o cuidado com aqueles que são do Senhor. E aí ele traz uma lição importante para todo aquele que lidera, todo aquele que é pastor nos dias de hoje. Mas vamos à leitura do texto? Vamos à leitura do texto. Ezequiel, capítulo 34, a partir do verso 1. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo.
As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio e não se apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca para que não lhes sirvam de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. E isso o Senhor Deus faz por meio de Jesus. Jesus é o nosso bom pastor. João 10:10 fala isso, né? Eu sou o bom pastor, né? Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que se encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta a boa pastagem? Haveis de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o terdes bebido as águas claras? Haveis de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso, assim lhes diz o Senhor: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões e com os chifres impelis as fracas até as espalhardes fora. Eu livrarei as minhas ovelhas para que já não sirvam de rapina e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhes darei por Deus. Eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas, e o Senhor o disse. A referência aqui é Davi, apontando, para Jesus como descendente natural de Davi, sendo o nosso Salvador. Farei com elas aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro eu farei bênção. Farei descer a chuva
a seu tempo. Serão chuvas de bênçãos. As árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade. E estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que as escravizam. Já não servirão de rapina aos gentios, e as feras da terra nunca mais as comerão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Levantar-lhes-ei plantação memorável, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu sou o Senhor. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor. Nós temos aqui, no meu entendimento, duas grandes lições, né? A primeira lição que o texto nos traz é que Deus está sempre buscando pessoas. Deus busca as pessoas. E a segunda lição é uma palavra preciosa para nós pastores, para nós que temos a chamada pastoral, para nós que temos bem claro isso. A chamada pastoral, ela se faz com 5 grandes propósitos, né? Que o texto deixou bem claro para nós. O primeiro propósito de um pastor é fortalecer o crente fraco. O segundo propósito é ministrar esperança no coração daquele que está doente. É preciso ministrar esperança no coração daquele que está doente, que está enfermo. Tá? O terceiro propósito é restaurar o crente que faliu. O crente que faliu sistematicamente. Ele faliu porque ele está desempregado, ele faliu porque a família se quebrou, houve um divórcio, houve um luto, né? Então, o pastor tem essa missão de chegar até essa pessoa e restaurar, né? Ligar a quebrada, como o texto falou. Restaurar, isso é restaurar. O quarto propósito é ir em busca daquele que se desviou por N razões, abandonou a comunhão, abandonou o caminhar com Deus, abandonou. E aí também a missão do pastor ir atrás desse que se desviou. E o quinto e último propósito é buscar o perdido, buscar aquele que não conhece Jesus. E para tudo isso, para essa missão que o Senhor nos chama, nos capacita, nos dá o dom, é preciso ter estratégias para dar conta do recado. Precisa buscar de Deus a estratégia para poder dar conta dos 5 propósitos que estão inseridos no dom pastoral, como nós lemos no texto, né? É preciso estratégia, queridos, é preciso estratégias para se ter êxito nessa missão. É preciso ter foco, é preciso. E tudo se resume numa coisa só: buscar pessoas. Assim como Deus busca as pessoas, assim como Deus não tem prazer na morte, né, daquele que não tem Jesus, e Ele busca para que essa pessoa possa conhecer o Cristo ressurreto e possa ter a salvação eterna. Nós que somos chamados pastores também temos a mesma missão. Todos os 5 propósitos se resumem numa coisa só: nossa vida precisa buscar pessoas sempre. Assim como nosso Deus busca, nós também precisamos buscar pessoas sempre. Vamos orar.
Pai de amor, querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor, obrigada por esta palavra de hoje. Obrigada, Deus, por esse alerta da tua palavra, que nos alerta, que nos traz, ó Pai querido, a memória, que nos traz, aviva, Pai querido, a missão pastoral que o Senhor tem nos dado. Paizinho, nós precisamos de Ti para cumprir essa missão. Precisamos de ousadia, precisamos de coragem, precisamos de força, Pai, precisamos de fortaleza do Senhor, precisamos da direção do Senhor, Pai. Nos conduza, Senhor, nos dirija, nos ajuda, Paizinho querido, a entender, a compreender com clareza. Nos abençoa, Pai, com as estratégias necessárias para o cumprimento da missão, Senhor. Ó Deus querido, nos mostra, Pai, o caminho a ser seguido nas estratégias, Pai querido, de cumprir essa missão em busca das pessoas, Pai. Quero orar a Ti, ó Deus, pela pessoa que me ouve, Senhor, por esse amigo, essa amiga, esse irmão, essa irmã. Deus, eu oro pela vida dela, Pai, nessa manhã, e eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor venha com o Teu amor, com a Tua graça, alcançá-la, alcançar seu coração, que no seu coração, Pai, encontre guarida, Pai, para a Tua palavra no dia de hoje, Senhor. Eu oro a Ti, ó Deus, por esse que me ouve, Pai, que está, Senhor Deus, enfermo, doente. Paizinho querido, traz cura, porque Tu és o Jeová Rafá, o Deus que nos cura, Pai. Ó Deus, eu oro por esse, Pai querido, que quebrou, que, ó Deus, que faliu sistematicamente, Pai, que perdeu o emprego, que está desempregado, que está, ó Deus, falido financeiramente, que está com seus relacionamentos falidos, Pai. Ó Deus de poder, tenha misericórdia, alcança essa pessoa. No dia de hoje, dá para essa pessoa esperança, Pai. Que ela possa olhar para Ti, autor e consumador da fé, e que ela possa encontrar em Ti, Senhor, força para continuar. Eu oro por esse Deus que abandonou, que desviou, Pai querido, a comunhão dos santos, a comunhão dos crentes, que, ó Deus, se desviou do caminho, Pai, porque se entristeceu com lideranças, se entristeceu com igrejas. Paizinho querido, ó Deus, eu oro por esse e eu te peço, Pai, que ele retorne, Pai, para o Teu aconchego, Pai. Fala com ele nesse dia, Senhor. Eu oro por aquele Deus que está perdido, que não Te conhece, que está me escutando. Paizinho querido, que ele Te conheça, Te revela para ele em nome de Jesus, Pai. Ó Deus de poder e de graça, eu oro pela minha sobrinha Carla Fabiana, Senhor. Ela que está nesse enfrentamento desse câncer, Pai. Traz cura para a vida dela. Traz no dia de hoje fortaleza. Traz no dia de hoje consolo, conforto. Traz no dia de hoje ousadia, coragem, Pai, para esse enfrentamento. Abençoa sua filha Valentina, Deus. Abençoa sua mãe Ivete, Carla. Abençoa, Deus querido. Abençoa Patrícia, Cláudia, suas irmãs. Deus querido, dá vitória para essa família, Pai. Ó Deus de poder, alcança essa família com a Tua graça, com a Tua paz. Pai, eu oro pelo meu amigo, pastor Marcos, que está na mesma condição, Pai, enfrentando aquele câncer, Deus. Pai, sustenta Edileuza, conforta aquela família, Senhor. Eu oro pela minha sobrinha, Deus, a Melissa. Cura, Paizinho, totalmente aquela paralisia da face, Pai. Abençoa a sua vida, Jesus. Abençoa a sua vida, Pai. Abençoa a chegada da Sara, Pai. Abençoa. Pai, eu oro pela Nara, minha amiga querida, Deus. Paizinho de amor, consola seu coração. Conforta seu coração com a perda do seu pai. Ó Deus de poder, esconde ela atrás da Tua cruz no dia de hoje, Pai. Cuida dos seus filhos, dos seus netos. Deus de poder, nós oramos assim, Pai, no nome santo de Jesus. Queridos, tenham um dia abençoado, em nome de Jesus. Lembra de ser Jesus na vida de alguém. E até amanhã, se Deus nos permitir.